feliz na presença do nosso Deus. 1, 2, 3 e sai do chão. Aplauda o Senhor nosso Deus. Queria que vocês, em uma só voz, cantassem com a gente. Cadê o dó? Senão eu me perco. Em uma só voz, hein? Em alto som, vamos. Tem mais. Em unidade.
Vamos cantar, vamos declarar. Ao nome sobre. Vamos fazer de novo, novamente, vai. Em alto som. E bem mais alto. E ressaltar. Agora segura lá embaixo. Se o São Paulo estivesse jogando e ganhando do Corinthians, o pastor Ronaldo não ouviu, hein? Se é pro Senhor Jesus, vamos cantar mais alto, igreja! Em alto som. E qualquer outro. Ao nome. Mais uma vez, declare isso, foi! Em alto som. Vamos cantar Bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Continue celebrando, igreja. Foi. E as palmas. Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o rei. E a igreja declara uma só voz, vai! no profético, nós vamos entoar. Nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. No louvor, Você crê nisso? a transformação, revelando O que é do Senhor sobre as nossas vidas, amém? ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Nós somos livres, primeira igreja batista. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Louvor que vai. Você crê nisso? A chuva de Deus vai descer sobre nós, amém? Louvor, faz assim, igreja. Tua chuva. Louvor que vai. Tua chuva cai. Louvor que vai. Tua chuva cai. Grite bem, eu vou gritar, celebrar. Rei da glória pode entrar, vamos te entregar o nosso melhor louvor. Em alto som, e uma só voz, vai! Vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular Ao nome sobre todo nome. em alto som. Vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Aplauda aquele que viver. Agindo
Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha que beleza, hein? Pode se assentar aí. Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui reunidos nessa grande celebração para celebrar o que Deus tem feito por nós. Amém? Então, gente, nós queremos agradecer de coração, mas de coração mesmo, cada líder que está aqui, cada supervisor, cada coordenador, cada pastor de rede. Foram um ano de muitas lutas, porque não tem jeito de vencer. Como você vai falar, eu venci, se não teve a luta? Você só fala, eu venci, quando você passa por uma luta, aí você fala, eu venci, não é? E a gente teve que enfrentar uma porção de lutas neste ano todo, mas nós estamos aqui para celebrar a vitória de Deus em nossa vida, amém? Glória a Deus. Então aí, para a gente agradecer você, quero pedir que fiquem em pé agora todos os pastores de rede, fiquem em pé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desses homens de Deus. E junto com eles vai ficar em pé todos os coordenadores. Onde estão os coordenadores? Aê, faz festa! Faz festa para esses coordenadores lindos. E agora nós vamos ficar de pé. Todos os supervisores. Aê! Aê! Fica em pé. Uau! Super de Deus isso aqui, gente. Essa festa está muito maravilhosa. E vai ficar em pé agora todos os líderes de PGM. Uau! Ei! Aê! Uau! Junto com os líderes de PGM, todos os líderes de missões. Onde estão os líderes de missões? Vamos alcançar as nações da terra. E junto com os líderes de PGM, todos os núcleos das células. Fiquem em pé os núcleos. Aê! Glória a Deus, parabéns, Rede Aliança, parabéns, Rede do Amor, parabéns, Rede Inove. Vocês são demais. Agora todo mundo em pé. Aí, agora você vai fazer a maior celebração desta noite. Você primeiro, assim, depois que eu disser o que você vai fazer, você vai virar para a direita, aí para a esquerda, aí à frente, aí atrás, beleza? Então presta atenção aqui. Então agora começa aplaudindo essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela e aplaude. Aplaude quem está aí, vai virando aí. Aplaude todo mundo que está do seu lado. Aplaude com vontade. Aplaude em nome de Jesus. Vocês são demais, parabéns, usados por Deus para transformar vidas. Ei! Vamos dar uma salva de palmas para o pessoal do Colibri. Aê! Da Missão Elion, vamos aplaudir a galera da Missão Elion que está aqui. Do Jardim Los Angeles. Glória a Deus. E hoje à tarde eu tinha visto o casal maravilha lá de Jaraguari, a Lu e o Éder. Vamos aplaudir eles também em nome de Jesus. Deus está nos fazendo expandir. Glória a Deus. Bodoquena, cadê a galera de Bodoquena? Está aí também? Aonde que está o pessoal da Bodoquena? Aê, glória a Deus. Tem mais? Agora você vai se assentar e vai ouvir um vídeo, mas você, a hora que vê no vídeo e vai vendo coisas que Deus fez durante este ano, vai aplaudindo e vai dando glória a Deus e vai celebrando o Senhor aí. Manda ver, galera, vamos ver o vídeo aí do que Deus fez.
E aí, gente, que tal? E nós temos visto muitas coisas acontecendo e tem muita coisa para acontecer ainda, amém? Amém ou não, gente? Parece que vocês estão meio parados aí, não tem ninguém com sono ainda não, né? Vamos ver, quem levanta a mão aí, quem está acordado aí para celebrar o Senhor. Ai, glória a Deus. Espera aí que eu deixei o papel lá, porque tem tanta coisa. Eu fico assim, hiper emocionado, gente. Quando acontece essa... É demais estar aqui, demais mesmo, né? Antes de chamar o grande Mini, quantos aqui já assistiram o filme Mais Que Vencedores? Levanta a mão. Só um pouquinho. Dá para acender a luz ali de baixo, para eu enxergar? Aí. Quantos aqui já assistiram o filme? Levanta a mão. Uau, uma galera grande, hein? Agora, você que levantou a mão, você vai bater palma, você vai fazer bastante barulho. Se esse filme impactou a sua vida e ele é muito bom, faz barulho, vamos ver. Bom, eu fui assistir pela segunda vez e estava com gente muito boa, gente muito 10, nossos convidados, a Tânia convidou lá. E você sabe que essa semana que está entrando, eu convidei um time sub-11, é uma galerinha muito 10, é um trabalho que a prefeitura faz. E eu estava assim, caí de paraquedas num evento que eles estavam fazendo. Aí o prefeito me viu lá e falou, não, dá uma palavra para essa meninada. Aí eu dei uma palavra e já convidei, eles toparam. Né? Eu falei, pode todo mundo que eu vou dar ingresso para todo mundo. Nem sabia de onde ia tirar os ingressos, né? Aí o time inteiro topou, então vai ter que sair o ingresso agora. Então, e nós vamos agora com uns 20 pessoas agora assistir o filme. Sabe por quê? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fica postando o filminho da Disney, né, que é legal, tem muita coisa boa. Não estou dizendo que tudo não presta, não. Mas tem muita coisa que não presta. Você fica lá assistindo aqueles seriados de Netflix, que está passando ideia de ideologia de gênero contra a palavra de Deus, detonando a família, detonando o casamento, e todo mundo está lá dando ibope. Gente, nós precisamos fazer algo com relação à cultura. E sabe, você sabia que esse filme, atenção aqui, gente, depois a gente fala, presta atenção aqui, é muito importante que eu vou te falar. É o seguinte, você sabia que esse foi um dos filmes mais assistidos no final de semana que passou? E isso é muito importante para a nossa nação. Sabe por quê? Eles vão colocar mais filmes desses nas salas de cinema, percebendo que vai bastante gente lá. Então, mesmo que tem gente que fala, não sei, eu não gosto de cinema, mas agora você vai gostar, entendeu? Agora você vai lá, vai levar um amigo seu, vai levar um parente, é demais. O filme discute temas que as pessoas estão discutindo aí fora, como racismo, drogas, bullying, né? Violência dentro de casa, uma porção de coisas. A questão do adolescente, gente, é demais, é super de Deus. Então, vai lá. Mesmo se você não conseguir, então, levar ninguém, que eu espero que você leve alguém, mas você vai. Aí você vai e faz. Quem levou, de novo vou perguntar, quem levou aí? Quem levou, gente? Quer dizer, quem foi ao filme? Quem foi ao filme? Aí, então. E eu imagino que você levou alguém com você. No domingo que vem, nos cultos das 10, das 17, 19, nós vamos estar falando sobre o tema do filme. Eu não sei se você sabe, esse filme foi feito baseado em Efésios capítulo 1 e 2, que é de origem, identidade, propósito e destino. E neste domingo nós vamos montar todo aqui um esquema para receber essas pessoas. Então, ainda dá tempo de você levar alguém amanhã no cinema. E quando você sair daqui, tem convitezinho ali na porta, onde tem o banner do filme, tem convite para você trazer alguém aqui no domingo. E na semana que vem a galera da Rede Uni, da Rede Livres, da Rede Mais vai fazer. A Rede Mais fechou uma sala inteira do cinema para levar muitos não crentes. Enfim, vai ser super de Deus. Vasti, pastora do Super Mini. Vou aplaudir a Deus pela vida da Vasti, gente.
Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz hoje, emocionada de ver todos vocês com essas camisetas e olhar e ver que nós estamos terminando um ano. Nós oramos lá em cima no Ministério Infantil e agradecemos a Deus porque a gente está terminando um ano onde nenhuma criança se perdeu, nenhuma criança se machucou. E nós aqui embaixo, né, glorificando a Deus por um ano que Ele trouxe pessoas, salvou pessoas, sustentou, resgatou e etc. de bênçãos, né? Então a gente está muito feliz. Eu vou chamar a minha equipe, eu não quero demorar muito, porque hoje é um dia com bastante coisa para a gente agradecer e louvar o Senhor, então nós vamos ser bem rápidos. Se você veio hoje, já assistiu, converse com a tia Rô, a Roseli. Rô, cadê você? Dá um tchauzinho. A Rô está lá em cima? Ah, está aqui, chegou. Gente, dá uma olhada. Olha as nossas crianças, os nossos bebês sendo iniciados. Cadê a... Ali, ó, outra ali, ó. Com camiseta da rede. Olha que coisa mais fofa. Então, mas você que hoje assistiu, converse aqui com o nosso pessoal, com a nossa equipe, com a Roseli, com a tia Eli dá tchauzinho. 0 a 2 anos, para você ajudar amanhã na nossa escala, tem a Aldesir 7 a 9, nós vamos atender as crianças até 9 anos. Por quê? De 10 em diante, os garotos e garotas já estão em célula. São líderes, né? Estão no núcleo de célula. E 10 anos é garoto, né? É o pré-adolescente que já sabe ficar sentado aqui. Cada pai, então, que teve o seu filho, que balance. Lembra aquele provérbio? Nós vamos confiar que esse provérbio aconteça hoje. Nós vamos subir até 9 anos com as crianças, de 10 a 13, vão ficar aqui com os seus papais. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas crianças. Deus Todo-Poderoso, com coração cheio de humildade e consciência, ó Deus, de que o Senhor é Deus, está sobre todas as coisas. Nós estamos aqui como igreja, templo do Senhor Jesus. E nós não podemos nos dirigir ao Senhor sem esse temor e tremor. Colocamos, ó Deus, as nossas crianças nas Tuas mãos. Te agradecemos por esse ano. Ó Deus, te agradecemos pelos tadéis de pré-adolescentes que tivemos, pelos líderes de células de pré-adolescentes, garotos, ó Deus, que estão treinando tão cedo, ó Deus, na liderança, no relacionamento contigo, cuidando de outros garotos. Ó Deus, nós sabemos que estamos formando uma turma que vai ser muito melhor do que nós. Te agradecemos pela vida de cada um deles, pelos seus pais, pelos seus líderes nas redes. Ó Deus, e agora que vamos subir, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo em cada sala, abençoando cada facilitador, colocando o coração de cada criança aberto para receber a Tua mensagem. Que o Senhor esteja com cada um deles. Nós pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber nossas crianças aqui no corredor. Ah, não, hoje não tem. Hoje é só até 9 anos, pode subir. Olha que beleza. Esses dias atrás, teve alguma coisa que os brasileiros importaram da cultura, que tem lá no meio da cultura americana, que foi a questão do Halloween, né? Dia das Bruxas, esse negócio e tal. A gente devia importar o Thanksgiving, né? Nós temos muito que agradecer a Deus, não é verdade? Todos nós aqui temos razões mais do que suficientes para termos um coração cheio de gratidão. E
Nessa hora a gente vai trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando você trouxer o seu dízimo e a sua oferta, traga com o coração cheio de gratidão. E diga assim: Deus, eu sou muito grato, porque eu estou chegando esse final de ano, e eu sei que o Senhor me sustentou, diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios financeiros, mas o Senhor me abençoou. Tenha um coração grato, porque você está dentro do reino de Deus. Nós somos chamados para fazer discípulos em todas as nações. Então traga sua oferta missionária de fé. A gente já viu cada testemunho, ainda bate no nosso coração, né? Conferência missionária. A gente tem aqui entre nós missionários, e nós podemos investir em algo tão maravilhoso, como é esse ato da gente poder participar desse reino que está em expansão, e você e eu podemos contribuir. Isso é um privilégio. Então, agora, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos, você vai trazer o seu dízimo, você vai trazer a sua oferta missionária de fé, você vai trazer aqui com alegria, e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por você, e a oportunidade que você tem de poder contribuir no reino de Deus. Vamos fazer isso, gente? Então, enquanto nós cantamos, vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos nos colocar em pé, igreja. Deus é vencedor, Ele é por nós, Ele triunfou, Ele triunfou, e estaremos firmes, sem temor algum. Jesus, Ele está neste lugar, amém, igreja? Aleluia! Pegou nosso fardo, todo o meu pecado, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum.
igreja. Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Cantaremos Com toda a força que há em vocês, declara. Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Cantaremos grande ao Senhor. Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. E cantaremos grande ao Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. Declare isso, igreja. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, Ungindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão o Cordeiro e o leão, todos os joelhos se dobrarão.
de honra. Quem pode impedir o eterno? Diz isso, vai. Quem pode impedir? Oh, 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 oh. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Quem pode impedir o eterno? Oh, 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 oh. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Esse ano foi um ano incrível para nós, o nosso PGM. Aqui em cima nós temos algumas pessoas que são do PGM, a grande maioria aqui. E eu comecei a perceber que, da mesma forma como o Senhor ele fez com que as águas do mar, com que o sol parasse, com que as águas do mar se abrissem, a gente começou a perceber que o Senhor também começou a alcançar, fazendo com que casamentos dentro do nosso PGM fossem restaurados. 3 casamentos foram restaurados no nosso, regularizados. 2 batismos para a honra e glória de Deus. E o Senhor tem acrescentado. E nós temos percebido também que não foram só alegrias, mas também tivemos muitas batalhas. E uma música que aquietou muito o meu coração é essa que nós vamos cantar agora, que diz exatamente que nós veremos a vitória sobre as nossas dificuldades, amém? Vamos declarar isso com fé, queridos. Preste atenção, igreja. Não prosperará a arma forjada, a escuridão não prevalecerá, porque o Deus que eu sirvo sempre triunfará. Deus nunca falhará. Oh, meu Deus nunca falhará. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Declare isso com fé sobre os seus problemas, queridos. E há poder no nome de Jesus. Em toda guerra Ele é o vencedor. Você crê? E não temerei mais os gigantes. Sei como terminará. Qual que é a sua resposta a isso? Jesus reina e sempre reinará. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Declare isso. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. Eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Levante o seu clamor, levante o seu clamor, abra os seus lábios, igreja. Tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Deus transforma para o bem.
transforma para o bem. Deus transforma para o bem. Declare isso, igreja, em uma só voz. Vai! Tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Deus transforma para o bem. Tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Oh! Deus transforma para o bem. Mais uma vez, declare isso, vai! Tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Deus transforma para o bem. Declare, declare. tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Se transforma para o bem. Veremos a vitória. Declare isso, vai. veremos a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Veremos a vitória. Veremos a batalha pertence ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Veremos a vitória. Veremos a vitória. A batalha Pertence ao Senhor. Veremos a vitória. Veremos a vitória. há vinho novo descendo sobre a igreja. Pertence ao Senhor. Declare isso. Tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Deus transforma para o bem. tudo que é lançado pelo inimigo, Deus transforma para o bem. Se transforma para o bem. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda mais forte o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o amor de todos os amores. Aleluia, glória a Deus. Deus é demais. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o desejado das nações. Aleluia. E o Espírito da vida, e o Espírito Santo da promessa, o Consolador, aquele que potencializa todos os dons, derrama poder sobre a igreja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aleluias. Um dia nós dissemos aqui que esses bancos, que essas cadeiras não iam comportar os líderes da nossa igreja, e nós temos metade aqui hoje, a outra metade vem amanhã. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Isso vai acontecer lá no Elion, isso vai acontecer em Modoquena, isso vai acontecer em Jaraguari, isso vai acontecer no Roxinóis, vai acontecer no Colibri, vai acontecer lá em Rochedo, vai acontecer em todo lugar, porque é o Espírito Santo quem nos dá poder, autoridade para amar o Senhor, para viver o Senhor, para discipular em nome do Senhor, para alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glórias a Deus. Pode assentar-se. Sobe aqui, pastor Danilo, meus irmãos. O Danilo vem com a salva de palmas para aquelas muito caprichadas. Olha só, irmãos, Deus é maravilhoso. E o que Deus faz sempre nos surpreende. Esse jovem pastor, olha para mim. Olha para mim. Oi. Sabe quanto tempo esse camarada tem de convertido? Só 10 anos. Só 10 anos. Desde a conversão dele, o amor de Deus derramado na vida dele por um discipulador pessoal, que o levou para uma célula e deu a vida por ele, o amou, pagou o preço por ele, viu-o
crescer como líder no pequeno grupo, depois se torna supervisor, coordenador, pastor de rede, e ele sozinho lidera uma rede de 250 células. Diga glória a Deus! 10 anos. 10 anos. Por isso que nós cremos que a igreja, quando vai para as casas, ela volta ao princípio. Ela começa a viver o que a igreja de Atos vivia. E esse livro conta um pouco da vida do Danilo nessa pegada. No templo e nas casas. Queremos os templos cheios, mas não queremos os templos cheios de pessoas vazias. Queremos as casas pegando fogo em nome de Jesus, convertidos, gente se tornando líderes, porque a célula, o pequeno grupo, é uma fábrica de líder. E assim como nós vimos que Deus fez na vida dele, o meu discipulador, pastor Domingos, escreveu um livro. Deus não tem netos, não tem netos. Por quê? Porque Deus não tem filhos preferidos. Se isso é possível com ele, é possível comigo, é possível com você. Eu queria orar agora pela vida do Danilo, pela vida da Larissa, sua esposa, pela vida da Lara e do Cauã. E eu quero que você estenda a sua mão para cá, para abençoar a vida deles. E a família lá em Bauru, que esteja bem, tranquila, e que o Senhor use o teu servo. Pai, glórias ao teu nome. É uma alegria para mim, Senhor, líder numa igreja de 102 anos, mas que vê como o teu poder e a vida de volta aos princípios do Novo Testamento, a vida nas casas, no discipulado intencional, na vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, de jejum, uma vida na plenitude do Espírito, pode fazer coisas incríveis. Esse é um jovem que tem 10 anos de convertido e agora é pastor de uma grande igreja em Bauru, só 10 anos, Pai. A ti a glória, o louvor, a honra, a gratidão pelo pastor Domingos, pelo pastor Claudinei, por aqueles que investiram na vida dele, e ele é inspiração para nós. Queremos que o Senhor abençoe grandemente aquela nova igreja ali em Bauru. Queremos que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, a sua família. Protege-os, blinda-os, ó Deus, com teu cuidado, com teu amor, para que tudo o que aconteceu com Danilo até agora seja pouco, seja pequeno, perto daquilo que o Senhor vai fazer na vida dele. Nós o abençoamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Só trouxe 50 livros desses, agora são 49, que um já está comigo, já Elvis. Então, é ali R$30, a experiência de alguém que experimentou o evangelho no templo e nas casas em 10 anos. De um novo convertido, um líder grande de uma grande multidão. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Olha o Ronaldão aí. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, né? Quanta história nós temos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vim ministrar num retiro de casais, né? Que foi numa chácara próximo aqui, né? E ver o que Deus fez. Eu acho que naquela época o Leno nem estava aqui a primeira vez que eu vim, né? Na segunda ele estava chegando e tal. E olha só como que Deus faz as coisas, né? Mas eu quero, antes de começar a pregar aqui, que vocês contem um segredo para mim. Vocês podem me ajudar com isso, sim ou não? Já conseguimos levar o Yuri lá para Marília para pregar. Já levamos o Ronaldão também. Mas a gente ainda não conseguiu levar o pastor Gilson. Como que faz? Como que faz? O Yuri, Ronaldo, o Gilson não conseguimos ainda. Vocês ajudam a gente esse ano aí, sim ou não? Uma bênção mesmo ver essa igreja linda. Esse ano ainda, dá ou não dá? Senão marca para o ano que vem, eu dou uma lambuja. Você quer ir junto? Então tá bom. Então eu vou falar com a pastora agora, que é mais fácil ali. Quando a mulher cede é mais fácil ali, ó. Glória a Deus, gente. É muito bom ver o que Deus tem feito aqui, né? Ver essa igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus, uma parte dela, né? Porque o templo já não é suficiente, e aí amanhã nós vamos ter uma outra celebração com a outra parte da igreja, e isso é uma bênção, isso é favor de Deus, isso é avivamento, né? Deus tem me dado aí o privilégio de rodar em alguns lugares do Brasil, de fora do Brasil, e eu posso afirmar para vocês que isso que vocês estão vivendo aqui não é normal. Valorizem mesmo o favor e o derramar de Deus sobre vocês, porque vocês estão vivendo algo lindo da parte de Deus, né? Como o pastor Gilson disse,
né? Tem até uma galera ali que eu vi na Deep Conference esse ano. E vocês acreditam que até a Deep Conference esse ano, em março, né, não tínhamos perspectivas de mudar de Marília, né? Olha só como Deus faz as coisas rápidas, né, e objetivas quando Ele quer. Finalizando a Deep Conference, né, tinha acabado de lançar o meu livro lá, ainda estava em êxtase de ver tudo que Deus estava fazendo naqueles dias. No final daquela conferência, minha esposa sobe lá, no último dia, no encerramento, me dá um abraço e fala assim: amor, né, missão cumprida. Né? Aí eu falei, amém. Eu pensei que missão cumprida era a missão cumprida da conferência, não que o nosso ciclo lá na sede estava se encerrando. Né? Pouco depois daquilo, o Israel vem e fala assim: mano, fechamos com chave de ouro. Né? Eu falei, nossa, né, mas o que será que é essas mensagens aí? De repente, o Espírito Santo, ele fala audivelmente comigo: chegou a hora de entregar o seu Isaac. Né? E aí, deixei lá em Marília essa rede linda, que o pastor Gilson disse, né? Nós temos aí 4 supervisores agora, então nós multiplicamos a nossa região em 4. A Deep Conference também em 3, tem uma parte agora com jovens casais, uma parte aí dos jovens, de um modo geral, e dos adolescentes. E, final do semestre do ano passado, me mudei para Bauru, né? Onde nós começamos aí o nosso trabalho de plantar uma igreja lá. Já tínhamos 4 células, né, quando fizemos a mudança. Hoje, graças a Deus, já estamos com 15 pequenos grupos, células, né? Graças a Deus estamos aí trabalhando. Temos certeza que Deus também vai nos visitar lá, assim como tem visitado vocês aqui. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Verso 1 a seguir, eu vou ler por aqui, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, o filho de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Depois disse-lhes: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E lhes disse: lançai a rede para o outro lado, do lado direito do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei agora os peixes que apanharam. Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já é a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. E perguntou a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão
entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me, e disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde você não quer ir. E disse isto, significando que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, falou Jesus, siga-me. Queridos, esse é um texto que, confesso, que me chama muita atenção. E o Senhor me fez voltar para ele depois do nosso almoço, conversando com o pastor Gilson, com o pastor Lennon, sobre a liderança do nosso país, os líderes de célula. E saber que aqui nós temos centenas dele que representam uma grande parte da PIB Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. E eu quero contar para vocês, quero chamar essa mensagem de o segundo convite. Eu sei que nós estamos apaixonados por Jesus, nós começamos, nós aceitamos, nós recebemos esse desafio de liderar pessoas que não é fácil, não é verdade? Nós investimos nosso tempo, nosso recurso, nossas energias e, às vezes, com o passar do tempo, a gente fica meio extasiado, a gente fica meio ali desgastado, às vezes frustrado e às vezes cansado. Então, eu quero que vocês olhem essa noite com um personagem em destaque, o apóstolo Pedro. Eu vou pregar mais parado hoje, né? Tive uma lesão na coluna, na reforma do nosso prédio lá em Bauru. Nós tínhamos que mudar em 15 dias, e aí eu fui dar uma de servente, né? Para pegar 90 metros cúbicos de terra, ajudar, né? Tinha uma equipe, começamos a jogar para o palco para fazer o aterro, e aí tive uma lesão, então ainda não estou me mexendo muito bem, então vou pregar mais paradinho, tá bom? Então, observa, quando nós olhamos para Pedro, a Bíblia nos diz que ele nasceu em Betsaida, uma cidade às margens da Galileia, que era filho de João, né? Ele era irmão de André, casado, estabeleceu a sua residência em Cafarnaum, onde foi ali um dos pontos altos do ministério de Jesus Cristo. Ele era empresário do ramo da pesca, né? Sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João. E a Bíblia diz que o seu irmão André levou ele a Cristo, né? Porque este era discípulo de João Batista. E o que é interessante é que quando Pedro ele vai se tornar ali discípulo de Jesus, a primeira cena que marcou a vida de Pedro, a primeira ali experiência de Pedro diretamente com Jesus, foi exatamente às margens da Galileia, né? Um lago doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Jesus, ele se aproxima, tinha uma grande multidão, tinha 2 barcos na praia, e um desses era de Pedro. E aí ele olha e fala assim, Pedro, você pode afastar o seu barco das margens? Né? E aí Jesus ele usa o barco de Pedro para ser ali um púlpito para que ele pregasse para a multidão. E depois que Jesus ele acaba o seu discurso, ele despede as multidões, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, lança as redes para pescar. E aí Pedro olha para Jesus, e eu fico imaginando essa conversa deles, né? Ele fala, Senhor, eu tentei pegar à noite, já não deu. Você sabe, pescar de dia, uma hora dessa, não vai dar certo. Mas, ele lançou, né? Como assim, Deus, eu sou profissional, Senhor, né? O Senhor está pregando, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, quando ele vai puxar, ele tem ali a primeira experiência dele. Por quê? Porque ele enxerga que aquela primeira pesca dele não era natural, não era humana. Mas, quando Pedro ele olha para aquilo, ele fala assim, uma hora dessa, pesca, redes cheias, isso é milagre. Ele se ajoelha e fala assim, Senhor, saia daqui, eu sou pecador. Né? O Senhor não pode estar num lugar como esse. E aí, nesse momento, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro,
eu vou te fazer não pescador de peixes, mas eu vou fazer de você um pescador de almas. E queria dizer aqui que eu acho que eu acredito que todos nós entramos nessa mensagem. Porque Pedro, a partir daqui, ele responde o chamado, ele passa a ser um seguidor de Jesus, e ele começa ali a andar com Jesus. E o que é interessante é porque ele começa a se deslumbrar com o que Jesus estava fazendo. Ele começa a ver Jesus pregar, ele começa a ver pessoas serem curadas, ele começa a ver uma grande multidão, né? E aí ele passa a seguir Jesus. E o que é interessante, porque Jesus ele tinha passado ali uma noite inteira orando para escolher os seus 12. Né? Então, Jesus ele escolhe ali, e Pedro vem e larga tudo que ele estava fazendo, e ele passa a andar com Jesus. E aí, quando nós andamos um pouco mais na história, nós chegamos lá em Mateus 16, lá na parte norte do Jordão, né, onde começa o rio, lá em Cesareia de Filipos, Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele faz uma enquete, né? E aí, pessoal, né? Mas eu sei que aqui talvez vocês não façam isso, mas nós fazemos muito isso lá no estado de São Paulo, nas nossas igrejas, né? Quem o pessoal está falando que eu sou aí, né? Aqui a gente fala assim, gente, o que o pessoal está falando das nossas células, né? Como que tá, né? A nossa célula está legal, PGMs, né? Pequenos grupos, como que tá? Você vai fazer um feedback. O pessoal está respondendo, como é que está isso? E aí Jesus ele faz essa enquete com aqueles discípulos, e aí uns falam que é Moisés, outros que é Elias, ou um dos profetas, outros até dizem João Batista. E aí Jesus ele traz a conversa mais para o pessoal, não abrange tanto, né? E ele fala assim, tá bom, mas e vocês? E vocês? Quem falam? E aí, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus olha para ele e fala assim, muito bom, Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí, sabe, líder, quando você acerta, né? Quando você chega lá, você multiplica o seu pequeno grupo, você ganha vidas para Jesus, você está sendo ali boca de Deus, nós ficamos entusiasmados. E Pedro, ele ficou muito entusiasmado, né? E aí, passa mais ali, talvez, uma semana após esse momento, e aí, Jesus, ele sobe no monte para orar. E aí, Jesus, ele vai orar, e quando ele dá um tempo de oração, a Bíblia relata que aproximadamente 1 hora, ele chega lá, e os discípulos que ele tinha levado com ele estão descansando, estão dormindo. E aí Jesus fala, ora comigo pelo menos 1 hora, né? Vocês não podem orar nem 1 hora e vigiar comigo? E ele volta, e pela 3ª vez acontece, e eles descem, né? E ali nós enxergamos ali a primeira falha de Pedro, né? O que acontece, né? Jesus chama ele para orar e vigiar, e ele descansa, ele repousa, ele dorme. E quando Jesus ele está descendo, eles começam a andar, e aqui nesse momento começa a parte final do ministério de Jesus na terra, né? E aí ele fala assim, olha, convém que eu seja preso pelas mãos dos homens. Eu preciso morrer no madeiro, mas depois eu vou ressuscitar. E aí Pedro, né, já tinha dado uma dentro, estava ali, nota alta. Sabe quando às vezes aquela pessoa que sempre gosta de tomar iniciativa na cela, sempre gosta de responder, né? Senhor, vem cá, Jesus, não precisa disso não. Coitado de você, né? Tenha pena de você mesmo. E ali ele toma a primeira enquadrada de Jesus, não é verdade? Arreda para trás de mim, Satanás. Obviamente Deus estava repreendendo ali uma instrumentalidade. Pedro ele estava sendo usado de instrumento pelo diabo ali, né? Mas eu sei que aqui não tem esse tipo de instrumento, não é verdade, pastor Gilson? Marília às vezes aparece, Bauru, mas aqui eu sei que não. Só que preste atenção, líder. O que significa aqui? Que às vezes eu estou liderando, né? Respondi um chamado de Jesus, tive uma experiência fantástica com Ele, eu vou errar. Eu vou errar. Isso é um fato, não é uma suposição. Nós erramos, eu erro, né? Eu sei que aqui também não acontece, mas sabe, às vezes lá no grupo,
da sua célula, do seu PGM, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. De repente aparece assim, fulano saiu do grupo. Aqui não acontece não, né? E você não sabe o porquê e dá um desespero, né? E aí você manda mensagem, e você liga, e a pessoa não atende, né? E vai dando uma agonia, fala a verdade, né? Imagina isso, mas olha só. Então nós vamos errar, né? Nós vamos ser corrigidos. Nós vamos corrigir também. Nós vamos ser exortados, também vamos exortar. Nós vamos ser ensinados, também vamos ensinar. Isso faz parte da liderança, né? A grande questão é, por que nós fazemos o que nós fazemos? Se eu fosse perguntar hoje aqui para os coordenadores, para os pastores, líderes, por que você faz o que você faz? Por que você investe aí 2 ou 3 horas da sua semana para investir no seu pequeno grupo? Por quê? Você sabe responder? Né? E aí Pedro, né? Um cara que sempre tomava frente, um cara proativo, né? Vai para cima. Aí Jesus chama ele já para subir a última vez para orar, né? E depois dali, eu vou adiantar um pouco por causa do nosso tempo. E aí ele chega e Jesus fala assim: Pedro, preste atenção. O diabo pediu para se andar com você, Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que ele não permitisse. Preste atenção aqui, querido. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, logo eu? Não. Se fosse com o João, se fosse ali com outro, mas comigo, eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para ir até o final com você. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu fico imaginando aquilo na cabeça de Pedro, né? Logo eu, Jesus. Eu estou aqui para tudo que o Senhor precisar. Só que, queridos, o que chama atenção aqui é que quando eles saem já para o Monte das Oliveiras, eles começam a descer e Judas vem com os soldados da guarda romana, dentre eles Malco. Preste atenção. Jesus sabia que tinha chegado o momento. E Pedro, ele queria mostrar alguma coisa, tira ali a sua faca, a sua espada e vlap, ele tira a orelha do soldado. E aí Jesus pega, tem toda aquela cena. Mas Jesus ensina algo para Pedro aqui. Pedro, se eu quisesse guerra, eu rogaria ao meu Pai e Ele enviaria legiões de anjos para guerrear por mim. Ele ainda não tinha entendido o propósito. Ele ainda não tinha entendido a essência. Ele ainda não tinha convicção do que ele estava fazendo, embora fizesse. E vamos concordar que fazia muito bem. Era um bom líder. E o que é interessante na liderança é isso, né? Nós não conseguimos enxergar em nenhum ponto uma liderança neutra. Ou você está influenciando para o bem, ou você está influenciando para o que não é bom. Não existe uma liderança estática, né? Então, Pedro, ele desempenhava um bom papel de discípulo. Convenhamos, ele estava entre os 3 de Jesus. Não é para qualquer um isso. Um homem que estava ali, acertava, errava, né? Tomava umas corrigidas ali firme, mas estava lá, né? Quantos aqui são líderes assim ou têm líderes assim, não é verdade? Eu tenho vários. Mas, queridos, o que chama atenção foi essa frase que acontece antes de Jesus ser preso. Eu nunca vou te abandonar, Senhor. Eu estou pronto para morrer por ti. Eu vou contigo. E aí o que me chama a atenção é que eles levam Jesus preso.
E aí Pedro, ele começa a observar de longe. E aqui se encontra hoje grande parte da igreja brasileira e mundial. Aqueles que observam o que acontece de longe. Não tem envolvimento, não tem intencionalidade no que faz. Não sabe o que está fazendo, nem o porquê está fazendo. Mas tem um grupo fazendo, então vamos observar o que está acontecendo. Preste atenção. E aí começa a saga, né? Pedro vai andando, ele encontra o primeiro grupo. Você não é um deles? Não, você está me confundindo. E vai para o outro lado. Aí ele chega em outro ambiente. Olha o seu jeito. Você é um galileu. Eu tenho certeza, você é um deles. Não sou. Né? E aí ele vai mais, começa a ser truculento, bravo. E aí a terceira vez. Olha o seu jeito de andar. Você é sim um deles. E aí a Bíblia diz que ele começa a blasfemar. Não conheço esse homem, sai. Só que, queridos, quando ele sai dali, o galo canta. E aí vem um entendimento de tudo que Jesus estava tentando ensinar para ele. E a Bíblia diz que ele começa a chorar amargamente. E esse termo aqui, quando nós traduzimos, era como se estivesse saindo água podre de dentro dele. Um homem que estava entre os três de Jesus. Um homem que tinha revelação. Um homem que teve experiência, que viu milagre acontecer fora de hora. Um homem que foi chamado por Jesus, talvez com uma das frases mais lindas: Pedro, eu vou te fazer pescador de almas. Se encontra numa posição que vai contra tudo que ele tinha vivido até ali. E ele sai chorando, né? E ele se desespera, e o galo chora. Só que o que é interessante, queridos, aqui, é que a história não para. Porque quando Jesus é levado, Pedro não estava lá. Quando levam Jesus lá para o Pretório Romano, Pedro não estava lá. Quando Jesus está lá, do lado de Barrabás, Pedro não estava lá. Quando Jesus é espancado, dilacerado, humilhado, Pedro não estava lá com ele. Quando ele caminha para a crucificação, quando começa a preparar ali para pregarem Jesus e para subirem ali a cruz, Pedro não estava lá. Todas aquelas horas de agonia antes de Jesus entregar o seu espírito a Deus, Pedro não estava lá. Quando Jesus morre, nem para dar um funeral digno, Pedro estava lá. Amargurado, machucado, chorando. E agora, né? E aí quando Jesus ele é levado para o túmulo, Pedro também não estava lá. E no outro dia, quando Maria e as mulheres vão visitar, peraí, tem alguma coisa errada. Mexeram no túmulo, roubaram o corpo de Jesus. E aí correm, e aí chega João correndo, Pedro, eles olham, e Jesus não estava lá. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro aqui. Acabou. Tudo que eu fiz até agora acabou. E ele volta. Maria fica um pouco mais lá, ainda chorando. E aí um anjo pergunta para ela: por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? E ela não tinha tido entendimento ainda. Aí ela enxerga um homem. E ela pensa ser o jardineiro do jardim onde se localizava o sepulcro. E aí ela fala: para onde levaram o corpo dele? Mas preste atenção nisso, queridos.
quando nós temos a revelação do propósito, nós sabemos quando Jesus está conosco e quando Ele não está. Ela escuta uma palavra, Maria. Ela se prostra e fala, Rabone, mestre. E ela agarra Jesus, não queria soltar Jesus, mas aí Jesus ele faz algo aqui. Volte, avise os meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo. E eu vou encontrar eles na Galileia. E eu fico imaginando, quando Jesus fala isso para ela, vamos concordar, Pedro não era discípulo de Jesus? Para Jesus era, mas nesse momento Pedro ele já não se sentia mais digno. Aquelas experiências que outrora ele tinha tido, aquelas revelações que outrora ele tinha tido, aquilo que ele tinha vivenciado, já não tinha mais força para conseguir sustentar a identidade de quem ele era e pelo que ele fazia, o que ele estava fazendo, aqueles anos que andou com Jesus. E eles chegam, eles vão até Galileia. E eles chegam lá. E eu fico imaginando esse caminho de Pedro, pastor. O que será que Jesus quer falar comigo? O que será que Ele vai falar para mim? Eu te avisei, Pedro, né? O que será que passou na cabeça desse homem? Imagina esse caminho. Mas quando ele chega na Galileia, Jesus não estava lá. E aí Jesus não está lá. Ele já está frustrado com tudo. Ele olha para aquelas pessoas, para alguns dos discípulos de Jesus e fala assim, eu vou pescar. Só que é interessante quando ele fala eu vou pescar, porque ele não estava indo só pescar, era como se ele estivesse falando assim, olha gente, foi bom. Vivemos 3 anos aqui. Vimos Jesus fazer, glória a Deus, mas acabou. Eu vou voltar para a minha profissão, eu vou voltar lá no ramo da pesca. Até 3 anos atrás era disso que eu sobrevivia. E quando eu falo para vocês que um líder ele sempre influencia para o bem ou para o mal, é que aí nós chegamos no texto em que nós lemos nessa noite. Os outros que estavam ali disseram assim, Pedro, nós vamos com você. E aí eles vão, e eles começam a pescar aquela noite. E eu fico imaginando ele jogando aquelas redes e pensando, mas por que Jesus? Será que Maria, será que ela estava delirando? Será que ela realmente viu Jesus? Será que ele realmente falou que queria falar comigo? Será que ele usou meu nome? Será que ele ainda lembra do meu nome depois de tudo que eu fiz? E aí está amanhecendo o dia, queridos. E Jesus prepara um ambiente, preste atenção. Jesus prepara um ambiente, como da primeira vez. No mar da Galileia, com 2 barcos. Um deles sendo de Pedro. Só que dessa vez ele não fala assim, Pedro, afaste o barco. Ele faz uma pergunta, filhos, vocês pegaram alguma coisa aí? E outra vez eles não tinham pegado nada. Nada. E eles falam, não. Só que preste atenção. Jesus fala assim, ei, joga do outro lado. Só que quando ele fala, joga do outro lado, espera aí, joga do outro lado, eu já conheço essa cena.
E aí um deles grita assim: é o Senhor, é Jesus. E queridos, preste atenção. A Bíblia diz que Pedro ali nu, né, mexendo nas coisas, e quando ele escuta isso, ele pega uma túnica, uma capa, ele joga, ele não espera ali nem a pesca concluir, ele não espera o barco, ele pula e ele mergulha, e ele vai nadando até Jesus. E ele chega, e eu fico imaginando esse primeiro contato visual. E quando ele chega lá, ele enxerga umas brasas e um peixe, pão. Imagina isso para esse homem, tinha traído Jesus alguns dias atrás. Há menos de um mês atrás ele tinha falado: Jesus, eu estou pronto para morrer contigo. Mesmo que estes aí, te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Eles podem te abandonar, eu não. Aí ele olha, aí Jesus: quer comer alguma coisa? E ali, eu imagino que essa refeição não deve ter sido boa para Pedro. Essa não. Mas era interessante porque Pedro ele precisava entender o propósito pelo qual ele foi chamado. Senão ele jamais teria se tornado um dos principais apóstolos que se tornou. E é por isso que eu chamo de o segundo convite. Pedro já tinha sido chamado uma vez por Jesus. Mas parou no meio do caminho por erros, escolhas erradas, sentimentos talvez. Perdeu a paixão, frustração, amargura, podridão, choro. E aí, ele senta ali. Só que aquilo que estava acontecendo era necessário porque Jesus estava restaurando a paixão de Pedro. Jesus estava restaurando o coração dele. Jesus estava restaurando o propósito pelo qual ele foi chamado. Pedro, ei, preste atenção. Eu não te disse que eu não te chamei para ser pescador de peixes. Eu não te disse que eu faria de você um pescador de almas, cara. Você voltou a pescar. Você voltou a fazer as coisas que você fazia antes de me conhecer. E aí ele faz aquelas 3 perguntas. Eu sei que essas 3 perguntas aí é usado muitas vezes em várias pregações, mas o contexto pelo qual ela foi escrita era assim: Pedro, eu já te chamei uma vez, cara. Você já caminhou comigo. Você já parou. Preste atenção. Eu não chamei você para ser um pescador de peixes. Você vai ser um pescador de almas. Você me ama, Pedro? E aí, Pedro, claro que eu te amo, Senhor. Pedro, então preste atenção. O seu chamado é ser um pescador de almas, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então pastoreie as minhas ovelhas, Pedro. Aqui é interessante que era como se Jesus falasse assim: Pedro, você não precisa pegar a espada, você não precisa cortar a orelha de ninguém, você não precisa ir por essa... Não. Pastoreie as minhas ovelhas, Pedro. Você vai ser pescador de almas. E ele pergunta a 3ª vez. E Pedro abaixa a cabeça e fala assim: bom, falou que eu ia trair, negar ele, eu neguei. Falou que o galo ia cantar, o galo cantou, né? Falou que era para eu esperar ele na Galileia, ele está aqui. Né? Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E queridos, preste atenção, nesse momento, um dos principais líderes do avivamento que estava prestes a acontecer, estava sendo restaurado por Jesus. Estava sendo restaurado por Jesus. Mas o que me chama a atenção é a parte final, do verso 17 ao 19. Porque Jesus ele pergunta a 3ª vez se Pedro amava ele. E Pedro fala: Senhor, tu sabes de tudo.
Tu sabes que eu te amo. Só que aqui tem algo que me chama a atenção. Porque o louvor pode subir já, por favor. Saga para mim, pastor, ou não? Estou tomando um remédio. Você vai tomar água, você sente o gosto dele, que é para tirar a dor das costas aqui. Ele fala assim: em verdade te digo, Pedro, quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde querias. Mas quando você for mais velho, você vai ter que estender a sua mão para que outros te cinjam. E vão levar você para onde você não quer ir. Por essas palavras, Jesus indicava o gênero da morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de ter falado assim, ele acrescentou: segue-me. Era como se ele falasse assim: me segue outra vez, Pedro. Sabe, quando você era menino, Pedro, você disse que estava pronto para morrer comigo. Eu sei que essa era a vontade do seu coração, mas você era muito menino ainda. Mas vai chegar o dia, Pedro, que você vai morrer como eu. E que você vai me glorificar. Mas não agora. Você já fez promessas para mim, Pedro, que você não cumpriu. Mas vai chegar o dia em que você vai cumprir todas elas. E os historiadores falam que quando chegou no final da vida de Pedro, depois de ter pregado o primeiro sermão, depois derramado o Espírito Santo e ganhou 3.000 homens para Jesus, aí começa a se concretizar o chamado de Pedro, que seria pescador de almas e não de peixes. Então, Pedro ele começa a ensinar e pregar, sabendo que assim como Jesus fez, não importa o pregador, mas importa a pregação que é pregada, O pregador vai passar, nós vamos morrer, mas a pregação vai continuar sendo pregada por aí. Não importa quem realiza a obra, mas que a nossa obra permaneça. E Pedro, no final dela, foi condenado a ser crucificado como Jesus. Os historiadores dizem que, enquanto eles estavam preparando para crucificar Pedro, ele falava assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E aí eles penduram Pedro ao contrário e crucificam ele de cabeça para baixo. Sabe, Pedro, eu fico imaginando isso. Quando você disse que ia morrer comigo, não era o momento ainda. Você ainda não tinha entendido o propósito, você ainda tinha que cumprir o seu. Eu estava cumprindo o meu naquele momento, mas você ia começar a cumprir o seu depois daquele momento. Eu sei que você me ama, Pedro. Mas os nossos sentimentos, eles são demonstrados com ações. E é por isso que eu quero que você fique e pastoreie as minhas ovelhas. É por isso que eu quero que você seja o pastor delas. Que você dê a vida por elas. Que você ensine a elas. Que você dê continuidade em tudo que eu te ensinei. E o que eu e você, líderes de célula, fazemos hoje? Se não dar continuidade no ministério de Jesus. A grande questão é, não importa se você já fez promessas para Jesus que você não conseguiu cumprir. Não importa se você já errou. Jesus está falando aqui, quando Jesus ele olhou, eu imagino, naquela cena, no barco, Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. Jesus sabia que Pedro estava vivendo a maior crise existencial da face da terra. E quando ele fala: filho, vocês pegaram alguma coisa? Isso é graça. Ele estava dando um banho de graça em Pedro. Lança do outro lado, Pedro. Eu já te ensinei uma vez, filho, mas você ainda não aprendeu. E eu fico imaginando pastor Gilson, pastor Ronaldo, William, Lennon, todos os pastores aqui.
Depois da primeira mensagem que ele prega, em Atos 2, quando ele enxerga aquela multidão se rendendo a Jesus, eu fico imaginando a gratidão desse homem assim. Eu tinha parado, eu tinha desistido, eu tinha voltado a pescar, mas Jesus, ele preparou uma segunda oportunidade para ele. E é por isso que a todos vocês que estão aqui, alguns já chamados, alguns já com experiências com Deus, alguns que já vivenciaram milagres, alguns que já tiveram a revelação da parte de Deus, mesmo estes, Jesus, ele olha e fala assim: segue-me. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo tão agraciado no Brasil. Hoje é tão comum se falar de avivamento, né? Nós vamos ter o Descende agora, aqui no Brasil, tivemos em Orlando, mas pastor, parece que é longe, mas eu me lembro em 2010, quando nós começamos a falar sobre avivamento em Marília, a enxurrada de críticas que nós recebemos lá: vocês são loucos. Isso não acontece nunca mais. Essas coisas são somente para a edificação das nossas fés, mas não vai acontecer outra vez. Avivamento não acontece de novo. Sabe, queridos, mas nós sabíamos que não era o momento, mas Jesus já tinha levantado alguns para orar, interceder, e nós fizemos assim em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 as coisas começaram a mudar, 2015, não, me lembro em 2018, quando eu chamei os meus líderes e falei assim: gente, esse ano nós não vamos chamar nenhum gringo para vir aqui no Brasil, porque se existe uma promessa de avivamento sobre a nossa nação, se existe uma promessa que Deus vai levantar os filhos dessa terra, eu sei que vocês são apaixonados por missões, nós também. Se os missionários que vão alcançar os povos não alcançados vão sair do Brasil, se os missionários que vão ser usados para a reevangelização da Europa vão sair do Brasil, nós temos que fazer uma conferência com os nossos filhos, com os filhos do Brasil. Pastor, você não está entendendo, né? Assim, a conferência é cara. E o que tem? Você não vai trazer nenhum nome de fora? Não. E queridos, nessa época eu tinha um relacionamento bem distante do Theo, né? A primeira vez que ele foi em Marília foi em novembro de 2016. Aí ele chega e fala: não, nós estamos orando. Conheci o Low Ingle e, cara, vai acontecer um movimento, Deus vai levantar o Brasil, Deus vai chamar o Brasil para viver um grande despertar de avivamento, Ele vai levantar os missionários da nossa terra, Ele vai enviar para todo canto do Brasil e de fora do Brasil. Queridos, preste atenção, talvez o que você faz hoje, você não compreende, mais tarde, você vai compreender. Aquela frase que Jesus falou para Pedro a primeira vez: Pedro, segue-me que eu vou te fazer pescador de almas. Ele tinha escutado, mas ele não tinha dimensão do que seria aquilo. Eu fico imaginando quando as igrejas já estavam plantadas, quando Pedro já estava ali olhando, escrevendo as suas cartas. Quando ele é condenado à morte, ele começa a lembrar de tudo que tinha passado com Jesus. Aí sim ele entendeu: Senhor, hoje sim, eu estou indo morrer pelo Senhor. Hoje sim, eu estou cumprindo o meu propósito. A cada minuto ali que ele tinha, por mais que tinha dor, que tinha agonia,
ele falava: eu estou indo ver o Senhor outra vez. Eu vou poder olhar nos olhos de Jesus outra vez e falar assim: eu consegui. Eu consegui. E eu quero orar com você essa noite, que tem a convicção desse chamado, que já teve experiências com Deus, mas que talvez por algum motivo queria parar pelo meio do caminho. Ou às vezes você já está, mas não sabe nem por que está mais. Mas eu quero falar para você, existe uma graça de Deus tão grande sobre nós. Eu quero orar com você. Se você puder se colocar de pé no seu lugar enquanto essa canção é tocada. Se você quiser vir aqui à frente. Ele chama você outra vez. Ele olha para você acima dos seus erros, porque Ele enxerga o final. Ele sabe pelo propósito que você foi criado. Ele sabe pelo propósito pelo qual você foi levantado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos para que a mesma onda de graça que veio sobre a vida do apóstolo Pedro, que possa vir sobre nós essa noite, Jesus. Pai, nós queremos cumprir o nosso propósito, Jesus. Nós queremos estar prontos a perder a nossa vida por Ti, Pai, mas nós queremos ter coragem de assumirmos quem nós somos, Deus, de assumirmos que nós somos filhos de Deus, que nós somos escolhidos por Ti, e Deus, e que nem que para assumirmos isso custe a nossa própria vida, Deus, mas que o nome seja glorificado em todos os lugares, Deus, não porque nós pregamos, mas porque a Tua palavra é pregada, Senhor, não pelas obras que nós podemos fazer, não, mas pela obra que o Senhor edifica, que é a igreja de Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome.
coordenador, venha para frente, vamos nos ajoelhar aqui. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, agradecer, porque lá na beirada do lago um dia, quando nós estávamos lavando as redes, quando nós estávamos cansados de um dia exausto e que não pegamos nada, o Senhor fez com que a gente conhecesse o seu poder, e pegamos muitos peixes, e Ele então nos chamou. Começou ali uma linda caminhada, e nós estamos sempre nos lembrando daquilo que o Senhor fez. Cada um de vocês viu milagres, sinais, prodígios, maravilhas, nas células, nos pequenos grupos, nas multiplicações, tantas restaurações de vida, de famílias nós vimos, tanta gente que estava desistindo já foi fortalecida pelo exercício dos irmãos. Mas nós estamos chegando no final do ano, e é natural, depois de um tempo tão difícil no Brasil, crise de emprego, faltando dinheiro, gente endividada, e a demanda, sempre alguém ligando, por favor me socorre, me ajuda, sempre tem alguém ligando, pedindo ajuda, e a gente vai se cansando, e a gente vai achando que aquilo que o Senhor fez no começo não vai fazer mais, e Ele vai. Não é o nosso cansaço, mas é a disposição de nos encontrarmos com o Senhor de novo lá na Galileia, e onde o Senhor nos chamou, dizendo: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele vai nos levar para um novo encontro, para dizer: olha, eu fiz a minha parte, eu morri, mas eu ressuscitei, e eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, e a história de vocês vai sofrer o impacto da vinda do Consolador, o Espírito Santo da promessa, e Ele vai capacitar vocês. Foi assim que esse Pedro, que traiu o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, numa única palavra, viu 3.000 almas se renderem ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem que fazer por nós. O Senhor vai fazer grandes coisas, nós não desistimos, e Ele está nos chamando hoje para voltarmos. Aqueles que se cansaram, aqueles que de alguma maneira pensaram: puxa vida, acho que eu vou voltar para a minha rotina normal, vou entregar o pequeno grupo, vou entregar a minha supervisão, está pesado, as pessoas não querem. Meus irmãos, Deus tem algo novo, e o convite que o Senhor Jesus fez para Pedro foi um convite para restauração. Por isso 3 vezes Ele perguntou: Pedro, você me ama? O Senhor está perguntando: você está cansado? Está ferido? Está desanimando? Mas a pergunta não é esta, é: você me ama? A pergunta não é: você está cansado, está desanimado, você tirou a espada na hora inoportuna, você foi para a batalha na carne quando a vitória estava no Espírito. A pergunta não é essa. A pergunta é: você me ama? Então eu quero confiar a você os cordeirinhos, as ovelhas. O Senhor quer renovar para nós, meus irmãos, esse santo ministério de cuidar do rebanho, de cuidar de quem é dele, as pessoas pelas quais Ele morreu. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, as lutas sempre vêm, e o Senhor disse mesmo que no mundo nós teríamos aflições, e o Senhor disse, papai, muito claro na tua palavra, que o mundo conspira contra o reino do Senhor. Mas o reino do Senhor é maravilhoso. O reino do Senhor não é desse mundo. As armas, a nossa luta não são daqui, Senhor. Por isso o Senhor renovou a Pedro e renova a todos nós. E nós queremos nesse momento, ajoelhados, dizer: Senhor, eu amo o Senhor. E vamos dizer como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que quando eu digo que Te amo, há tanta falha em mim, há tanta vergonha em mim. Eu falhei, eu traí, eu murmurei, eu desisti, eu segui de longe o Senhor, e eu estava disposto a voltar à minha vida normal e esquecer das lindas promessas. E então recebemos de novo, Senhor, restauração. Queremos dizer de novo: Senhor, tem misericórdia. E quando o Senhor nos chama de novo, segue-me, nós queremos dizer: sim, Senhor, nós não vamos desistir, nós vamos continuar, porque, Senhor, a vida aqui passa muito rápido, e aqueles que param, aqueles que desistem, não progridem, Senhor. Eles não progridem. É como a gente subir numa escada rolante que desce. Quando a gente para, a gente não para, a gente vai descendo. Então, Senhor, nós não queremos parar. Nós não queremos parar de amar o Senhor. Nós não queremos parar de dizer sim para o Senhor. Nós não queremos deixar, ó Deus, de ser apaixonados pelo Senhor e apaixonados pelas pessoas. Nós renovamos nessa noite, Senhor, nesse ano que está findando,
a nossa chamada, a nossa vocação. O Senhor nos chamou e disse: vem, segue-me. E nós queremos dizer: sim, Senhor. Apesar de nós queremos seguir o Senhor. Agora, Pai, que venha Pentecoste, que venha Pentecoste, que venha Pentecoste, que o fluir do Teu Espírito venha sobre nós. Oh Deus, que assim como o Senhor assolou a Tua igreja com graça, com virtude, pelo poder do Teu Espírito ali em Pentecostes, Senhor, queremos que o Senhor venha sobre nós. Tem misericórdia de nós. Papai, nós somos uma igreja de 102 anos e nós olhamos para trás e vimos quantas coisas o Senhor já fez, quantos milhares de pessoas foram alcançadas pelo ministério dessa igreja, quantas vidas, ó Deus, em outras nações foram alcançadas. Esse é o ministério que o Senhor nos deu e nós não vamos parar, nós não vamos desanimar. Nós queremos nos ajoelhar para dizer: Senhor, enche-nos de novo, faz de novo, pelo poder do Teu Espírito. A Tua palavra continua sendo a Tua palavra, o Teu amor continua sendo o Teu amor, a ressurreição continua sendo a ressurreição, a batalha espiritual continua sendo, Deus, batalha espiritual. Mas nós não somos com aqueles que retrocedem, porque o Senhor não tem prazer em quem volta para trás, em quem retrocede. E nós recebemos da Tua mão, ó Deus, a palavra linda: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Senhor, queremos dizer: sim, Senhor. Apesar de nós aceitamos, ó Deus, esse chamado e vamos atrás do Senhor, vamos segui-lo para fazer novos discípulos para o Senhor, para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em nós e naqueles que o Senhor vai trazer para a igreja. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez e nós tomamos posse daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não vamos desanimar, vamos avançar para a glória do Teu nome. Vamos avançar para que a igreja seja madura, edificada. Vamos alcançar para que Campo Grande seja alcançada para Jesus, para que milhares e milhares de pessoas que não têm o Senhor venham se converter e conheçam o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Faz grandes coisas para a Tua glória. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E Teu é o reino, Tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que todo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus lindo. Glória a Deus. Dá um abraço bem forte no irmão que está do seu lado aí. Dá um abraço bem forte nele, nessa irmã. Isso. Dá um abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você guarde a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos terminar celebrando ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.